Que a justiça brasileira é uma piada sem fim, a gente já sabe. Mas aí a gente ainda tem que ouvir que um desembargador vive como monge, porque ele não ganha muito. Foi isso que um desembargador do Tribunal de Justiça de Mato Grosso falou em um podcast. E eu vou trazer para vocês aqui algumas das falas ridículas que ele disse nesse podcast, e o que me deixou mais triste foi que as jornalistas não questionaram, ficaram falando, não, as pessoas não entendem isso. Eu não trouxe muito essas falas delas porque fiquei tão decepcionada, porque o jornalismo na minha época era para questionar. Se tem alguma coisa muito absurda, você faz uma pergunta, você questiona, e aí você deixa a pessoa em maus lençóis ali para tentar se explicar esses absurdos, mas não, elas ficavam... e todo mundo pensando que um desembargador ganha muito, que coisa. Gente, foi assim, decepcionante a entrevista, tá? Mas eu deixei algumas perguntas delas para vocês entenderem o porquê da resposta, que eu acho importante, tá bom? Então é isso que eu vou mostrar para vocês agora, mas antes, para você que não me conhece, eu sou Viviane Andrade. Neste canal a gente fala sobre tudo, ou pelo menos quase tudo, mas calma. No final eu vou trazer quanto que um desembargador ganha, para a gente fazer essa comparação de ele falar que ele ganha como monge. Ganha não, né? Porque monge não ganha, ele vive como um monge. Vamos para os absurdos. Queria que o senhor falasse, sobre isso. Na verdade, essas pessoas que estão presas, elas estão privadas de liberdade, mas não de dignidade, do ser humano mesmo, E eu esqueci de falar que o nome dele é Orlando Peri, tá? E eles estão falando dessa situação da cadeia num geral, assim, Porque tiraram os mercadinhos das cadeias, ou de algumas, ele achou um absurdo. É mais ou menos isso que eles estão comentando aqui agora. Exatamente. Ontem mesmo nós estivemos no Conselho Nacional de Justiça, prestigiando o nosso conselheiro Rabaneda, que tomou posse ontem, e ouvimos a fala do presidente do Supremo Tribunal Federal e presidente do Conselho Nacional de Justiça, o ministro Roberto Barroso, olha o exemplo que ele vai trazer, Barroso, dizendo exatamente isso, que o preso perde a sua liberdade, mas não a sua dignidade. Preso precisa ser tratado com respeito. E desde quando a pessoa que cometeu um crime, ela tratou o ambiente que ela roubou, ou a pessoa que ela assaltou ou matou, com respeito? Fala pra mim. Quando um cara vai lá, um cara, eu falo no geral, porque a maioria das pessoas que fazem isso são homens, não que mulher também não cometa crimes, mas vamos lá. Você tá andando, aí a pessoa pede o teu celular. Foi com respeito? Ele pediu, por favor, você pode me dar o seu celular, por gentileza? Não, ele enfiou uma arma na tua cara. E muitas vezes eles atiram, ou eles batem com essa arma na tua cara, ou quando eles vão assaltar, você acha que ele pede, por favor, o dinheirinho? Pelo amor de Deus, haja paciência. Não pode ser tratado como animal, porque ele vai sair pior do que entrou. É por isso. Então é por isso que vocês deixam eles fazerem festas dentro da cadeia? Aí as pessoas que defendem esse absurdo vai falar assim, não são todos os presídios. Pode não ser, mas a gente não vê falar de todos eles. Quantos presídios tem? Que tipo de regalia eles têm dentro dos presídios? Você vai falar, não tem muitos. Porque não foi investigado. Porque este que eu vou mostrar para vocês, depois dessas falas absurdas dele, tinham festas por 7 anos acontecendo. Muitas coisas acontecendo maravilhosamente bem dentro da cadeia sem ninguém saber. E aí vem falar de que você tem que tratar com respeito, porque senão eles vão sair da cadeia piores. Pelo amor de Deus, haja paciência, meu Deus. E uma das finalidades da pena é exatamente, aliás, a maior finalidade da pena é a ressocialização. Nem tanto a punição. A punição é necessária, é preciso sim, para servir de pedagogia, não apenas aquele que comete o crime, que nós chamamos no direito de prevenção especial, e também para a sociedade, mostrando para a sociedade que quem infringir as normas sociais será punido exemplarmente. Como? Como se quando a pessoa vai presa, se não tiver uma audiência em 24 horas ou 48 horas, ela sai livre? E vocês aí, como você defendeu o Barroso, todos, liberando e deixando a pessoa só com tornozeleira eletrônica, aí a Deus dará. Isso é uma pena digna? Onde a pessoa vai lá, é presa 300 mil vezes? Tem pessoas aí que a gente escuta falar que já foi presa e solta 30 vezes?
É isso? É a pena justa que você quer que as pessoas olhem e falem, pena justa, gente, maravilhoso. Como já disse aqui, é que está faltando o elementar para os nossos reiducanos. Chega-se ao ponto de um sabonete ser distribuído para 5, 6, 7 pessoas que têm que dividir um sabonete. Uau, um sabonete para 5, 6, 7 pessoas, meu Deus! Uma pasta de dente para 12 pessoas. Uma pasta de dente? Eu não posso dividir uma pasta de dente para 12 pessoas. Que cruel o que estão fazendo com as pessoas dentro da cadeia. Chegamos ao ponto de verificar em várias celas uma escova de dente sendo dividida entre 3, 4, 5 pessoas. Meu Deus, isso sim é tortura. Um presto-barbas para 12 pessoas. A gente não precisa nem ser especialista para entender que isso está errado, né? Absolutamente. É desse tipo para mais os comentários das gatas aqui, tá? Para não falar outra coisa. Errado. Nós determinamos aqui na PCR, nós determinamos que pedimos para a vigilância sanitária que analisasse as condições da água que os presos banham e bebem. Dos 8 raios, 7 deles a vigilância sanitária constatou que é imprópria para consumo. Será? Será mesmo? Porque se é imprópria para consumo dos presos, as pessoas que trabalham dentro da cadeia também não podem beber essa água. Será que você está falando realmente a verdade? A água chega a feder. Nossa. Péssima alimentação. Péssima alimentação. Inclusive, fiquei sabendo que tem alguns presídios que os presos olham e falam assim, ai, não quero essa comida não. Eles desprezam a comida. Não está tendo fiscalização quanto à qualidade da comida. Eu tenho que dizer que, com a ajuda do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, nós melhoramos o valor pago pelas refeições dos nossos reiducanos. Resumindo, o dinheiro dos seus impostos vai ser direcionado para uma comida muito mais assim, saborosa para os presos, porque eles precisam de dignidade. Não estou falando que eles não precisem, mas eles não têm poder de escolha dentro de uma cadeia, porque se eles não tivessem cometido crimes, eles não estavam lá. Mas não, o seu dinheiro vai ser revertido para você, para ter um asfalto melhor, uma saúde melhor, uma educação melhor. Não, vai para a alimentação dos presos, que calma, eu vou trazer para vocês a alimentação de alguns deles. Mas a qualidade caiu assustadoramente. Verificamos com os nossos presos... Com os próprios presos. Que eles têm deixado de tomar as suas refeições. Antes eles podiam comprar pelo menos uma bolacha no mercadinho. Hoje eles não têm mais o mercadinho. Às vezes até a distribuição do pipão no café da manhã é insuficiente. Não tem pão para todo mundo, galera. Há presos que passam 15 horas sem alimentação. Porque o jantar geralmente é servido entre 17 e 18 horas e muitas vezes o café da manhã atrasa no dia seguinte, vai ser servido 7 e 8 horas e falta pão, não tem pão para todo mundo. Aí agora vamos lá, como que é? Como será que tem alguns presos que vivem na cadeia? Não estou falando que todos é assim como eu vou mostrar para vocês agora, mas que tem regalias e muitos deles, isso tem. Isso aqui é uma exceção? Pode ser, mas... Dias antes do carnaval, uma operação da Polícia Federal acabou com uma farra que durou nada menos do que 7 anos num presídio de Pernambuco. Festas com fartura de comida e bebida, celas super equipadas e convidados que poderiam entrar a qualquer hora, em qualquer dia. O que será que ele tem para falar desse daqui? É uma exceção, não tem todos. Não é a primeira vez que a gente escuta uma reportagem que fala que presos têm regalias dentro da prisão. Então, esses outros aí que ele está falando pode ser a exceção da exceção, entendeu? As imagens que você vai ver agora estavam no celular do líder desse resort de luxo. Que vida difícil, com pagodinho, samba, não sei o que. Eles estão presos, mas... Será? Não parece, né? Tinham toda a liberdade do mundo para fazer o que bem entendiam. E faziam. Era uma festa atrás da outra, mesmo atrás das grades.
Olha, falta comida para esse povo, não tem comida de qualidade. No grupo, traficantes e assassinos. Velhos comparsas em celebrações regadas a muita bebida. Ó, e não tinha água, né? A água fedia, segundo ele, né? Ah, mas aqui a gente tá falando de Pernambuco, ele tá falando de Mato Grosso, whatever, não importa. O que eu tô querendo dizer é que muitos têm regalias e isso que ele tá falando aí pode ser a exceção da exceção. E aí eles querem melhorar a vida de muitos deles que vivem assim, basicamente. Se você investigar bem, for investigar, porque esse aqui não era investigado, foram 7 anos assim, então se investigar direitinho, vai ver que não tá tão ruim assim, viu, amigo? Uma variedade. Oh, olha aí, nem a gente tem isso aqui, ó. Servidos por um buffet contratado. Buffet contratado. Ou um churrasquinho mais descontraído. Será que é esse tipo de melhora que esse desembargador tá falando? Né? Porque vai ser assim, melhorar, vamos pagar um pouquinho mais. Será que vai ser feito por um buffet contratado também para servir o pobre dos presos que tem que ser tratados com dignidade e respeito? Enquanto o pessoal não tem dinheiro para comprar carne, ovo e alimentação, estão comendo, como é que é? Espinha de porco. Não, eu não sei como é que é. Enfim, o pessoal está comendo osso, né? Espinha de porco, sei lá mais o que. Podia ser na área coletiva, no pátio. Ou também algo mais íntimo. Toda a privacidade e conforto para receber garotas de programa. Em celas equipadas e decoradas para diversão. Aquários, videogame, sistemas de som e iluminação. Nossa, que coisa, hein? Nem precisa sair. Para que eles vão sair se eles têm tudo dentro da cadeia de forma mais maravilhosa, com luz, com som, cinema, prostituta. Uma boate particular. E não. É isso. Não se trata apenas do mercadinho. E o restante dela, na prática, o que muda? Veja, se proibiu a entrada de celulares. E nesse ponto nós estamos absolutamente de acordo com o governo. E desde quando era permitido? Se proibiu a entrada de celular. Não, essa fala dele eu fiquei assim, me questionando. E desde quando era permitido, gente? Desde quando? A gente sabe que entram celulares, porque afinal de contas eles controlam o tráfego de dentro da cadeia pelo celular. Mas até então era proibido. Agora ele falou com tanta naturalidade que deu a impressão de que as pessoas deixavam entrar assim tranquilamente. Aliás, nós propomos até um endurecimento com relação à entrada de celulares dentro das unidades prisionais. Outro assunto polêmico envolvendo o judiciário foi no final do ano passado com o que foi chamado de Vale Peru. O CNJ suspendeu e parece que agora foi parcelado a devolução dos servidores. Como que o senhor viu tudo isso em meio a vira e mexe também as polêmicas dos altos salários do judiciário? Assim, a pergunta é espinhosa, tá? Mas quando ele respondeu, elas concordaram com ele e ficaram, né, entendo, blá, blá, blá. Olha, a questão do que estão nominando aí de Vale Peru, ao que sei, ao que é do meu conhecimento, a nossa presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, querendo recompensar os servidores, porque Mato Grosso conseguiu o selo ouro no Conselho Nacional de Justiça. Trabalharam muito, gente. É por isso que eles mereciam esse dinheiro exorbitante, por trabalhar. Não porque eles têm que trabalhar, eles fizeram o trabalho deles. Eles fizeram o mínimo que eles têm que fazer, que é o quê? Trabalhar. Mas aí ele falou, não, eles trabalharam muito, então eles ganharam essa bonificação. Foi por isso. Pela sua grande produtividade. É preciso dizer que os nossos servidores estão se desdobrando. Nós temos uma carência enorme, gigantesca de servidores nos nossos quadros. E a questão dos salários, desembargador, também vive sendo questionado que os altos salários do judiciário, os auxílios e tudo. Sim. Como que o senhor vê essa polêmica que cria assim, em cima disso? Ontem mesmo, eu Vai contar uma historinha. estava conversando com o nosso governador de estado e com alguns outros colegas. E eu me recordava, eu estou na magistratura há 41 anos, e eu me recordava que
uma certa ocasião, logo no início da minha carreira, eu era advogado da Advogado. Só para deixar claro. CEMAT, daí então CEMAT, né? Centrais Elétricas Mato-Grossenses. E eu era o advogado da menor remuneração no quadro jurídico da CEMAT. E eu me recordo muito bem que eu recebia, naquela ocasião, 800 mil cruzeiros cruzados, eu não me recordo qual era a moeda da época. E eu fiz concurso para a magistratura e passei a receber 200 mil. 200 mil. Me recordava também, falando até com o nosso governador, eu falei, governador, eu me recordo muito bem que eu estava um certo dia num restaurante com uma namorada que eu tinha na ocasião, e eu conversava com ela, e ela me perguntou, mas quanto você está ganhando agora como juiz? E eu disse a ela quanto que era o meu salário. E um advogado que nos servia à mesa, ele interferiu na nossa conversa e disse, não acredito, eu ganho mais que o senhor. O advogado? Sim. Não, o advogado não, o garçom. O garçom, além de falar advogado, garçom. Como que um desembargador tem erros simples de português como esse? Simples. Não é uma pessoa que não estudou. É um desembargador, gente, pelo amor de Deus. O garçom disse, interferindo na nossa conversa, que ele ganhava mais do que eu. E é esse cara que ganha muito mais do que você. Muito mais do que muita gente por aí, que faz muita coisa pelo Brasil. Este cara... Que era como juiz. Então, o que eu quero dizer com isso para vocês é que a magistratura, nós sempre vivemos de altos e baixos. Muito mais de baixos do que de alto. Eu, há bem pouco tempo atrás... Coitadinho deles, né? Eu confesso para vocês, eu tive que sair do meu plano de saúde da Sul América e tive que migrar para a Unimed porque eu não estava conseguindo pagar um plano de saúde digno. Olha essas moças, pagar, que humilhação ir para a Unimed, não é? Onde o povo normal é o único que as pessoas podem pagar, né? Algumas pessoas podem pagar, outras nem podem pagar. Imagina você, que humilhação, né? E elas, que tristeza. Para mim e para minha família. Porque você pagava para sua família também. Você tem dinheiro para pagar para sua família. Tem gente que não tem nem para ela própria. Meu Deus, que tristeza, né, moço? É assim a vida do magistrado. Muitas pessoas não sabem, As pessoas não sabem. As pessoas vão as agruras do magistrado. Em certas ocasiões, né, se dá um determinado aumento, nós não recebemos aumento como os servidores. Porque não precisa. Seu salário já é gigantesco, exorbitante. Não precisa. Nós não recebemos, os servidores têm garantido pelo menos o RGA. Às vezes nós passamos 8, 10 anos sem um aumento. É assim que vive o magistrado. A vida do magistrado é quase como uma vida de monge. Eu já passei agruras na magistratura financeiramente. É só você começar a gastar sem exagero? Se você ganha 120 mil, gaste menos. É assim que o pessoal comum faz. Você não vai alugar uma casa, sei lá, de 3 mil reais se você só tem 1.000 para pagar um aluguel. Você tem que controlar suas contas, é por isso. Agora você vem falar que vive vida de monge, que você não consegue pagar. Gente. Nós, magistrados, vivemos modestamente. O desembargador Orlando Perry diz que a vida de um magistrado é quase a vida de um monge. Aí você vai lá e olha o salário dele. Só em janeiro, 117 mil reais. E ao longo de 2024, entre salários, indenizações e penduricalhos, 1,9 milhão já caíram na conta dele. Que humilde ele. Ai, a gente vive uma vida difícil. Se fosse um caso isolado, daria pra rir e seguir em frente. Mas não é. 9 entre cada 10 juízes e promotores ganham mais do que um ministro do STF. No Tribunal de Justiça de Rondônia, a média salarial é de 126 mil por mês. No Mato Grosso, 118 mil. Gente, o Brasil... Ai, olha... Como arrumar isso? Precisa-se de muitos anos para arrumar isso e colocar pessoas no governo para que isso mude.
mas é muito difícil se a gente não votar corretamente. Então eu insisto em todos os vídeos aqui que eu falo para votar certo, senão vai continuar essa porcaria aqui. O judiciário brasileiro é o mais caro do mundo e o STF custa mais que a realeza britânica. A comparação com a vida de um monge é uma piada. Um monge abdica do luxo, vive em renúncia e vive em disciplina. O desembargador brasileiro tem salários astronômicos, compensação por excesso de trabalho, aumento automático por tempo de serviço, férias de 60 dias e diversos benefícios que daria inveja a qualquer rei da França absolutista. E o problema não é só que custa caro, é que custa caro e não entrega o que deveria. O Antônio Palocci foi absolvido de todos os seus crimes recentemente. O Sérgio Cabral, condenado a mais de 400 anos de prisão, já está em casa fazendo vídeo. 15 condenados pela Lava Jato foram absolvidos. E não são só os figurões da política. 40% dos presos em flagrantes no Brasil são soltos após a audiência de custódia. O sujeito é pego roubando, o juiz solta e a polícia tem que começar tudo de novo. E não é só que o judiciário é caro e ineficiente. Eles têm sido coniventes também. Diversos juízes têm sido flagrados vendendo sentenças. E qual a punição para eles? Prisão? Não. Aposentadoria. Sim, você leu certo. Se o juiz vender uma sentença no Brasil, a pior coisa que pode acontecer com ele é parar de trabalhar e continuar recebendo. O judiciário virou uma casta, e o pior, uma casta que se vê como vítima. Como ter esperança no Brasil, eu pergunto pra você. Como? Eu não sei, toda vez que eu escuto essas coisas, eu perco um pouquinho mais da minha esperança. Eu não sei o que vocês acham sobre tudo isso, mas acredito que vocês achem absurdo, assim como eu. Mas é aquilo, gente. Tentar não perder a esperança, tentar ainda dá tempo de mudar. Dá para fazer algumas mudanças e aos poucos a gente vai mudando cada vez mais, mas precisa começar. Se não começar, se não tirar... Gente, nós precisamos mudar em 2027. O governo, se não, eu não sei, sinceramente. Bom, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam de tudo isso. Um beijo, até a próxima e tchau.